Então, hoje pela manhã, eu gostaria que você prestasse atenção no texto. Então, você fica com o seu texto aberto, ou acesse o seu texto aí no celular, aí em Atos capítulo 2. Eu queria destacar, eu quero fazer 3 destaques, que eu vou voltar neles no final. Como é importante esperar, aprender a esperar aquilo que Deus disse que vai fazer, né? Ou aquilo que você, como nós colocamos nossos pedidos de oração, como é importante sabermos esperar a resposta de Deus, a ação de Deus. Não é fácil, não, mas nós temos que aprender isso, né? A segunda destaque que eu quero dar hoje de manhã também é que Deus quer usar a minha e a sua vida para transformar o mundo. Nós somos chamados para transformar. Depois que você entregou a sua vida para Jesus, o próximo passo é ser usado para transformar o nosso mundo, a nossa realidade ao nosso redor. E há um outro destaque que eu gostaria de dar, que é um apelo solene que Pedro faz de arrependimento. Arrependa-se, né? Todo avivamento, tudo que Deus quer fazer na nossa vida, começa com um arrependimento, né? Nós encarnarmos o nosso pecado, confessarmos o nosso pecado, para que a gente possa ser usado, né? E desfrutar da vida abundante que Jesus quer nos dar. Então, a terceira ênfase, arrependa-se. Mas voltando então para o livro de Atos aqui, versículo 3 do capítulo 1, nós vemos que Lucas dá ênfase, o Elcio também deu ênfase domingo retrasado. Retrasado? Domingo passado? Retrasado, isso. Atos 1, 3. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Eu não vejo essa afirmação de outra maneira, senão de uma maneira alegre. Jesus está vivo, né? E ele apresentou, foram apresentadas provas indiscutíveis a esse respeito, né? Ele não há lista aqui, mas nós encontramos mesmo em Atos, Paulo fala em 1 Coríntios, e mesmo no Evangelho, as aparições de Jesus, e aqui ele ficou cerca de 40 dias com eles. E isso deve ter sido um momento de muita alegria, esses dias com Jesus, né? Desde aquela última semana, que foi muito triste para os discípulos, né? Aí quando Jesus volta, deve ter sido uma coisa maravilhosa para eles, né? Deve ser uma coisa espetacular, né? Ainda mais quando Jesus disse que eles deveriam estar ali para receber o poder do Espírito Santo, né? O versículo 8, capítulo 1, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava falando para eles, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Vocês receberão vitalidade, né? Porque serão cheios do Espírito Santo. Vocês terão o desejo de testemunhar. Vocês poderão aproveitar e criar oportunidades para falar de mim, né? E também essa vontade será tão grande que vocês serão capazes de atravessar fronteiras, né? Sairão do conforto de onde vocês se encontram para ir ao encontro daqueles que estão perdidos, não só aqui, mas aqueles que estão distantes. É isso que o poder que será derramado sobre vocês através da presença do Espírito Santo, né? Então, o que deveriam fazer, então, para que isso viesse a acontecer, o derramamento do Espírito Santo? No versículo 4, Jesus diz, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, né? Versículo 4. E Jesus depois explica Pedro explica no capítulo 2 que esse derramamento do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo era simplesmente um cumprimento de uma profecia
feita há mais de 800 anos, por volta de 835 anos antes desse acontecimento. Era o cumprimento de uma profecia dada no livro de Joel. Então Jesus garante para eles: esperem aqui, que vocês experimentarão do poder do Espírito Santo. Está tudo certo, está confirmado. O Espírito Santo descerá sobre vocês. Esperem, né, que isso vai acontecer. E o que os discípulos fizeram? Provavelmente não só aqueles 11, depois teve mais um, Matias, mas tinha mais discípulos de Jesus ali, né? Provavelmente, depois nós vamos ver que era cerca de 120 pessoas, era um grupo razoável, né? E o que eles fizeram? Nada, nadinha, porque Jesus disse para eles não fazerem nada, para guardarem, não fizeram nada. Não duvidaram da promessa, pelo texto que nós estamos lendo, de que o Espírito Santo desceria sobre eles. Como nós, né? Temos que esperar muitas vezes. Nós colocamos os nossos pedidos, e no final da reunião espero que você faça o seu pedido de oração, para nós colocarmos ali. No fundo tem vários pedidos lá, que estão colocados lá, que estão à espera de uma resposta de Deus, da ação de Deus, né? Nós colocamos lá, ali, esses pedidos, né? Alguns já tiveram resposta. Por isso que a gente pôs aquele livro para você escrever, dar o seu testemunho. Eu esperei e aconteceu isso, né? Então, eles tinham que esperar pelo poder que viria. É como uma mulher que fica grávida, né? Ela fica grávida, fica sabendo da gravidez, ela tem que esperar 9 meses. E essa espera é importante, porque para o casal, né? Para reprogramar os seus objetivos, né? Preparar a casa, arrumar a casa, né? Para receber uma nova criança, né? É importante essa espera, esses 9 meses. Deus sabia que deveria ser melhor assim, né? Voltando para Atos, para não dizer que os discípulos não fizeram nada, versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Parece que tinha como se fosse um programa de oração mesmo, né? É uma coisa constante. E Lucas diz que com as mulheres juntas também, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? O texto nos dá a entender que não ficaram impacientes, né? Agora temos que esperar, ele prometeu. Não, parece que não tinha essa atitude entre eles lá. Simplesmente resolveram se reunir para orar, né? Tem um livro que chama Atos dos Apóstolos, de um autor, um presbiteriano, um gringo, não sei se está vivo ainda, Paul Pearson. Ele chama atenção sobre esse desafio, né, que o Espírito Santo viria, mas eles teriam que esperar. Eles tinham 2 opções: ficar chateados de ter que esperar, né, desanimados com isso. Jesus prometeu, agora tem que esperar. Quando que vem? Vai demorar? Como às vezes a gente tem, né, alguns pedidos de oração, a gente faz algum pedido e às vezes demora. E isso pode provocar desânimo na gente. Pedro podia ter dito: olha, eu vou pegar meu irmão aí, os outros aí, vamos voltar a pescar, né? Vamos largar a mão, né? Ou eles teriam a opção de, o que parece que foi, vamos cair de joelhos diante de Deus, confiar nele, para entender a sua vontade, entender o jeito que ele vai fazer isso. Essa foi a opção dos discípulos. Não ficaram impacientes, mas dobraram os seus joelhos, né, de uma maneira constante e persistente diante de Deus, né, até que viesse o derramamento do Espírito Santo, né. Então, agora nós entramos no nosso texto aqui, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, eu teria acrescentado, do mundo de então, né? Quando que ocorreu, então? Foi o derramamento do Espírito. Foi num feriadão, 50 dias depois da Páscoa, aquela Páscoa em que Deus, no seu plano, escolheu entregar seu Filho por nós naquela cruz, né? Quando os judeus se reuniam em Jerusalém para lembrar de como foi a libertação deles do cativeiro. Naquele mesmo momento, Jesus entregou sua vida para mostrar que aquela libertação que ocorreu no Egito, né, do Egito, veio Jesus para fazer uma libertação definitiva, não só para os judeus, mas para todos nós também, né? E depois de 50 dias, eles têm uma outra festa, a festa de Pentecostes, em que eles comemoravam a colheita, os primeiros frutos que eles colhiam, então eles apresentavam lá no templo, né, uma colheita. Depois, mais tarde também, começaram a comemorar a entrega das tábuas, dos 10 mandamentos para Moisés lá no monte, que teve todo aquele momento do povo viu a entrega daquelas tábuas, né, dos 10 mandamentos. Então, era uma festa que comemorava 50 dias depois da Páscoa, né? E como é que foi, né? Então, vinham todos os judeus para Jerusalém, né, de outras nações, né, como o brasileiro que nasceu nos Estados Unidos, como o brasileiro que nasceu lá na França, em outros lugares do mundo, né, da Tailândia, e vinham para essa comemoração, né? Então, como que ocorreu? Foi de repente, né? Foi de repente, um som, um vento muito forte, línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Não sei como é que era isso, mas devia ser um negócio espetacular, né? Porque chamou a atenção de muitas pessoas que estavam de fora. Como eu disse, um grupo que não era pequeno, talvez não, pelo texto, depois nós vamos ver que eles eram em 120, né? E esse momento de coisas espetaculares era a maneira pela qual também, lá no Velho Testamento, foram sinais da presença de Deus. Aqui, da presença do Espírito Santo sendo derramado sobre os seus discípulos, né? Essa demonstração era uma demonstração audível, não só visível, de que Deus estava ali, de que o Espírito Santo estava ali presente, com poder, né? Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo é fogo, nem é vento, nem é som, nem é aquele pombo que estava sobre Jesus quando ele foi batizado. Ele não é fogo, aquele fogo como Moisés, quando eles foram se encontrar com Deus, naquele arbusto, lembra lá em Êxodo? É um arbusto que queimava e não era consumido. Deus não era aquilo, né? Mas anunciava a sua presença, era símbolo da sua presença, né? Me lembrei também daquele fogo que caminhava com o povo no deserto, lembra? À noite, que ficava sobre o tabernáculo. Deus não era aquele fogo, mas anunciava a sua presença, que ele estava ali, né? Então, o vento representa aqui para nós, no Pentecoste, a vida que só Deus pode dar, né? Com sopro, a palavra é sopro, o sopro divino, da presença de Deus ali, né? O fogo representa, nós vemos no Velho Testamento, em outras manifestações, como um símbolo de poder purificador que purifica a nossa vida, né? E o que mais que aconteceu? Versículo 6, ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Por que a palavra Galileu? Porque a palavra Galileu tem uma conotação de caipira.
que esses caipiras estão falando em outras línguas? Nunca aprenderam, nunca frequentaram uma escola para aprender outras línguas, né? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua, né? Partos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, e começa a descrever de todos os lugares, né? Do Egito, partes da Líbia, próximos de Cirene, vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, né? Cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que eles falavam em outras línguas ou na língua daqueles outros que não falavam ou falavam o hebraico, mas falavam a língua de origem também, né? Que era de outro lugar. O que eles falavam? Eles falavam as maravilhas de Deus. Essa expressão identifica como sendo salmos. Eles recitavam salmos na língua do estrangeiro, para o judeu estrangeiro ouvir, né? Impressionante, todos podiam entender sobre aquele momento, sobre Deus, sobre Jesus, nas suas próprias línguas, né? Era o Espírito Santo que estava capacitando os apóstolos, os discípulos a falarem de Deus, de Jesus, nas línguas, nas mais variadas, a fim de que todos entendessem o que estava acontecendo. Mas nem todos entendiam. Nós vamos vendo, olhe para o versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que é que está acontecendo? Versículo 13, alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, né? Claro, como hoje também no seu ambiente de trabalho, com o seu vizinho, nem todos vão aceitar. E quem sabe você que está aqui, você também não entende muito bem ainda sobre Deus, sobre Jesus, né? Alguns ficaram admirados, atônitos, ficaram espantados, surpresos, né? Que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Mas admiração não significa compromisso com Deus, não significa que vai ter um compromisso com Jesus. Outros ficaram perplexos, quer dizer, confusos, e perguntaram: como é que pode ser isso, né? Como hoje, que pessoas que estão presas à tradição religiosa da família, não entendem também, ficam confusos, eles querem conciliar Jesus com outras religiões e não vai conseguir essa conciliação e vão ficar atrapalhados e confusos, né? Não conseguem entender. Mas tem aqueles que gostam de tirar uma, né? Zombaria, a palavra, tirar um sarro da cara dos crentes lá, né? Acharam que aquilo era um desequilíbrio, alguma coisa estava acontecendo, e a maneira de expressarem isso é dizer: eles tomaram um pouquinho a mais, né? E sabe o que eu me lembro? Eu estava me lembrando hoje pela manhã que quando eu tinha uns 8 anos, bem no começo do século passado, quase, né? Ou meados do século passado, tinha uns 8 anos, e eu recebi a visita na minha casa dos meus pais de um amigo do meu pai que trabalhava lá em São Paulo com meu pai. E ele foi lá para mostrar o carro dele, um Buick, que a gente chamava de Buick, um Buick 53, 54, preto, o primeiro carro automático que eu vi na minha vida, né? Maravilhoso, tem uma pintura preta, e Pedrinho. E no final, demos uma volta de carro, foi super legal, né? No final, meu pai falou para ele: Deus te acompanhe, né? Ele deu risada e falou assim: acho que é melhor Deus ficar aí, senão vocês vão ficar sem ele aqui. Gente, essa palavra desse homem eu nunca esqueci. E foi embora dando risada. Puxou lá o automático dele e foi embora, né? Nunca esqueci dessa gozação que ele fez em cima do meu pai. Eu estava ouvindo e eu nunca entendi, né? E tem pessoas que tiram uma da nossa cara, não tem jeito, né?
ou você dá risada ou você fica quieto, né? É assim mesmo, quando nós vamos falar de Jesus, nós vamos encontrar esse tipo de reação, né? Ou por falta de entendimento, está travado, né? Não entende, para que isso? Ou vão ficar brincando com a gente, né? Isso é assim mesmo, né? Mas Pedro estava lá. Pedro não deu moleza. Ele quis responder e dar uma explicação sobre aquilo que estava acontecendo. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã, 9 horas da manhã. Quer dizer, não começaram a beber ainda, né? Não pode ser, né? Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Quando ele disse profeta Joel, porque são judeus, os judeus conheciam o Velho Testamento. Eles conheciam e sabiam dessa profecia de 830 anos, mais ou menos, atrás, que iria acontecer alguma coisa assim. Então ele falou, lembra daquela profecia? Está acontecendo isso aqui agora. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, depois de dar uma explicação, né, do que estava acontecendo, ele vai fazer um sermãozinho. Eu queria que você prestasse atenção no sermãozinho que ele prega. É uma sugestão para nós que queremos falar de Jesus. Quando nós queremos falar de Jesus, o nosso foco tem que ser em Jesus. Não em acontecimento, não na minha... você pode dar um testemunho, né, mas você tem que focar em Jesus, né? E, no final, fazer um apelo, né, um desafio para aquela pessoa. Notem como ele foca em Jesus. Mostrarei maravilhas em cima do céu, versículo 19. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais, ele está dizendo daquilo que o profeta Joel tinha dito. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, né? Ele está falando, aquele Jesus que fez tudo aquilo há pouco tempo, é esse aí que veio, né? É o Messias que nós estávamos aguardando. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Sabe o que significa essa expressão que está grifada aí para vocês? Lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Pedro estava dizendo que a morte de Jesus foi uma decisão divina. A decisão foi de Deus entregar Jesus Cristo por mim e por você. Não tira a nossa responsabilidade. Abaixo ele vai falar, vocês mataram, para falar para os judeus. Não tira a nossa responsabilidade de pecadores, né, devido ao nosso pecado que Jesus morreu. Mas Pedro está dizendo que a única maneira de Deus conseguir reconciliar o homem com Ele, de nos aproximarmos dele, foi através de Jesus. Foi a única maneira. Não existe nenhuma outra maneira. O encontro de Deus comigo e com você é uma iniciativa dele, de Deus. Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que vem. É isso que Ele está dizendo aqui para nós. Continuando. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.
A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei muito abalado. E aí ele cita, então, o Salmo 16, falando da presença, da chegada de Jesus, né? Então, ao mesmo tempo, está dizendo aquilo que Davi falou, é o que está acontecendo, né? Versículo 31, prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado na sepultura e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Ele estava dizendo, aquele que foi crucificado já está reinando, ele já é o rei. Ele continua dizendo: até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Está falando do Messias, do ungido de Deus. É esse que morreu na cruz por mim e por você. Claro que os ouvintes, alguns ficaram confusos, como disse, admirados, tinha os gozadores, né? Mas tinha gente interessada também. Para os interessados, então ele faz um desafio para se comprometerem com Deus. Quando ouviram isto, versículo 37, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa promessa é para mim e para você, da presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Falei com a Sônia que é interessante, salve-se dessa geração corrompida, né? É porque eles não viram a nossa geração aqui, né? Mas sempre foi o homem, é o mesmo coração, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se não fosse Deus tomar a iniciativa de vir ao nosso encontro, gente, estaríamos totalmente perdidos, né? E qual foi o resultado desse sermão? Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Já pensou, de um dia para outro, a igreja passou a se reunir com 3.120 pessoas? Haja cadeira, né? Como que nós vamos arrumar para fazer cafezinho para esse pessoal, gente? Coitada da Ziza, que tem que vir aqui de manhã, né? Do Lothar. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faria com isso, né? De um dia para outro. Mas eu queria dizer para vocês que gente nova, pessoas novas que se convertem, é o grande refrigério para a gente. É a vida da igreja. Nós temos que alcançar pessoas. Enquanto a gente não alcança pessoas, a coisa começa a ficar chata na igreja. Nós precisamos alcançar pessoas. Nós precisamos espalhar o reino, trabalhar para alcançar pessoas. Eu não estou falando de atividades, nós temos boas atividades, mas eu estou falando do seu testemunho, do meu testemunho, para as pessoas que convivem com a gente, no trabalho, na escola, né? Alcançar essas pessoas para Jesus. E quando essas pessoas vêm para a igreja, é um grande refrigério para nós, é um grande ânimo para a nossa vida, né? E para a vida da igreja. Nós temos que fazer isso. Se você continuar lendo o texto, que não vai ser hoje estudado, você vai ver que eles passaram a se reunir em comunidade.
porque foi assim que Deus planejou. Esse vai ser um dos temas do próximo estudo, né? Para que nós vivêssemos como povo de Deus, como família de Deus. Não como indivíduos mais, mas pertencentes à família de Deus, que será um dos temas do próximo estudo, né? Dalton, nós temos uma música? Eu gostaria que você pensasse nesses textos que nós acabamos de ler. Nós vamos cantar, e daí eu prometo que eu vou terminar o estudo. Mas queria que, é isso que eu falei, você pensasse. E eu quero voltar naqueles destaques que eu mencionei agora há pouco. Vamos cantar de novo um pouquinho. Quer ficar em pé? Você fosse pensando no que aconteceu lá em Atos. O que é que tem que ver comigo isso? Já se passaram quase mais de 2000 anos, né? O que é que tem a ver comigo, né? Pode sentar? Quero encerrar meu estudo aqui agora. E antes de você escrever o seu pedido de oração, né? Então, voltando àqueles destaques que eu disse no começo, que nós somos, em primeiro lugar, queria dizer que nós somos libertos da ansiedade quando nós encontramos com Deus, né? Quando os discípulos souberam que realmente o Espírito Santo viria sobre eles, como eu disse, eles não ficaram impacientes, podia usar a palavra ansiosos, só oraram, aguardando o momento certo. Eu queria dizer para vocês que se a ansiedade tivesse nome, se chamaria Laudir, né? Eu sou um camarada ansioso. A Sônia não acha, né? Pouco. Eu sou exatamente o contrário da atitude dos discípulos ou daquela situação que eles estavam vivendo. Eu fico ansioso, eu fico impaciente. Um mês atrás, um vendedor ligou para mim, vendedor de carro, e falou: Laudir, tem um carro aqui que deve sair lá por novembro, dezembro, e é um bom negócio, e eu vou ligar para você para a gente fechar um negócio que vai ser bom para você. Você dá o seu carro e aí a gente vai ver, né? Olha, aguardar esses dias está sendo muito difícil para mim, né? Especialmente por ser um excelente negócio. Eu já fui umas 3 vezes lá na concessionária para olhar o carro, os outros carros, né? Já voltei, fiz as contas, levei para o Mi calcular certinho se é isso mesmo, o quanto serei eu enrolado ou não, né? Eu fico impaciente. Com você acontece a mesma coisa? Essa demora, o que diz para você? Você que entregou o seu pedido de oração, será que você pensou, Deus desistiu de mim? Não vou pôr mais pedido de oração, coisa nenhuma. Deus desistiu de mim? Como que você reage? Ou é como uma mulher grávida que espera aqueles 9 meses, o marido que arruma a casa, que ora com ela e rediciona novamente a vida, planeja como vai ser daqui para frente, né? Eu sei que a nossa vida, especialmente nos nossos dias, tudo é muito rápido, né? Até o culto tem que ser rápido, senão você vai embora impaciente, né? Tudo tem que ser muito rápido, você acessa rapidamente informação, as pessoas se acham rapidamente, você fica sabendo, parece que tudo é muito rápido, então é mais difícil de esperar. Mas é nessa espera que Deus nos aperfeiçoa, é nessa espera que Deus amadurece a nossa vida, é nessa espera. Então nós temos
aqui a vontade de Deus sobre a questão que nós levamos para Ele. Está lá. Sabemos que Ele é o Senhor, o soberano Rei, que Ele sabe de todas as nossas necessidades e que Ele quer nos abençoar. Eu fico pensando, às vezes a gente fala, Deus te abençoe. Não precisa falar, Deus já vai, Ele quer abençoar. Que Deus te acompanhe nessa viagem. Claro que Deus vai te acompanhar, não precisamos nem falar isso. Né? Então nós temos mais ou menos certos que Deus é soberano, que Ele quer nos abençoar, não é? O problema é o momento em que Ele vai responder e que nós temos que esperar. Temos que estar certos que Ele vai nos preparar para aquele momento, que vai amadurecendo a nossa vida, vai nos aperfeiçoando. Né? Como eu disse, o meu nome é ansioso, e ansiedade é laudir. Né? Acredito também que muitos podem ter a mesma situação que eu vivo. E eu acho e acredito também que a ansiedade faz parte da natureza humana. Né? Uns poucos, outros menos. Né? Acredito também que a Bíblia não ensina como acabar com a ansiedade. Não tem essa receita na Bíblia. Não tem. O que tem na Bíblia é como eu enfrento a ansiedade. Como é que eu vou enfrentar a ansiedade? Isso sim está na Bíblia. Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4 de Filipenses, versículo 4 e o 6 também. Alegre-se no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Pedro diz assim, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O autor de Hebreus tem uma palavra maravilhosa que diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu e você podemos nos achegar diante desse trono de graça, né? Recebermos da sua graça e da sua misericórdia para aquilo que nós pedimos a Ele. Né? Aqueles pedidos estão diante de Deus. Né? Enquanto isso, vamos pacientemente aguardarmos pelas suas providências. Essa semana, nós estamos... Nosso grupo de oração, a gente se reúne também à tarde, às 2 horas, sob a direção da Marilene, e chega atrasado para ver o que você ouve. E nós oramos. Eu cheguei bem na hora que o Elcio estava falando, que nós somos libertos da ansiedade quando nós nos encontramos com Deus. Né? Nós somos libertos da ansiedade quando nós nos encontramos com Deus. Só o encontro com Deus é que nós nos livramos da ansiedade. Só quando nós encontramos com Ele. Por isso que domingo passado eu falei que é importante você ter um programa de oração. Né? Nós temos aquele, no WhatsApp, Deus Conosco, né? A possibilidade de um milagre. Que eu envio uma listinha todo dia à noite, depois das 7, para você orar. Né? Por os nossos pedidos aqui da igreja. E é importante você ter uma coisa regular, falar, não, tal hora, quando eu recebo, eu vou ficar, eu e o meu celular, ali, orando por mim e pelas pessoas que estão lá. Nós precisamos desenvolver um hábito de oração, de estudarmos, porque é assim que nós enfrentamos a ansiedade. Ou você vai para um psiquiatra e começa a tomar remédio. Às vezes nós temos que tomar mesmo, porque a coisa foge do controle. E graças a Deus por isso. Né? Mas a maneira de Deus é de nos encontrarmos com Ele. É assim que nós enfrentamos a ansiedade. É assim que nós somos libertos. E por isso o hábito
Escolher um momento do nosso dia é importante para nos encontrarmos com Deus, né? O segundo destaque que eu queria dizer é que quando nós estudamos o livro de Atos, a grande pergunta que a gente tem que responder ao estudarmos o livro de Atos é: como Deus quer me usar para transformar o meu mundo, para transformar aquilo que está ao meu redor? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder quando nós estudamos o livro de Atos. Como eu li aí, nós lemos aqui juntos, Atos 1:8, que nós receberemos o poder do Espírito Santo. Vimos que há um derramamento do Espírito Santo. E são momentos fantásticos. Deve ter sido um negócio maravilhoso, né? Línguas de fogo, chamuscando o cabelo dos discípulos, queimando, né? E quando nós lemos esses acontecimentos, a tendência da gente é que eu quero essas experiências, entende? Eu quero falar em outras línguas, eu quero que aconteça isso. Teve uma época que foi terrível para mim, que tinha igrejas aqui em Curitiba, e aqui é farto disso, né? Tinha dentes de ouro. Quando é que vai ter dentes de ouro aqui na igreja? Aquela sensação, né? E que a gente quer essas experiências para nós, né? Mas, quando nós lemos, não é para a gente querer, nem tanto querer, mas ver a transformação que Deus fez. E é isso que nós devemos entender, que Deus quer usar a mim e a você, como usou aqueles discípulos, para transformar o mundo ao seu redor. Quando nós temos essas experiências espetaculares, não é que você tenha a mesma experiência daquele jeito, mas que você experimente do poder de Deus para poder transformar o seu mundo ao seu redor, né? Por isso é que nós temos que continuar aquilo que aconteceu em Pentecoste, né? Pentecoste foi o primeiro desses grandes derramamentos do Espírito Santo, né? E aconteceram outros demais. Nós vamos ver aqui no livro de Atos que vai acontecer em outros lugares. Isso vai continuar acontecendo, né? A Leia, mãe do Michael, que não sei se vocês lembram, tem um grupo aqui que conviveu com o Michael e a Leia. Ontem ela estava, ontem, no chá de panela aqui da Débora, não do Dudu, da Débora. E ela estava contando que ela passou um tempo em Uganda. Ela falou: Laudir, você não acredita o que está acontecendo lá. Você fala de Jesus da maneira mais simples possível, as pessoas estão se entregando para Jesus e transformações estão ocorrendo de uma maneira espetacular, que eu não, né? Então, esse derramamento do Espírito Santo, eles vão acontecendo, vão ter outros, né? E vão continuar acontecendo, sabe por quê? Porque é uma tarefa que nós temos de alcançar pessoas para Jesus. E é para atingir, para ter uma evangelização mundial realmente, né? Como Jesus disse, eu voltarei quando até o último que eu quero alcançar, né? Por isso que nós vemos e continuaremos vendo como se fosse aquelas estações que se repetem, né? Estamos no verão, vamos ter verão de novo o ano que vem. Vai se repetir. E assim é o derramamento do Espírito Santo, que de repente acontece. Não depende de mim nem de você, depende de Deus. Do seu derramamento Ele vai escolher. Mas o que depende da gente é entender que que quando isso acontece, é para nos capacitar, encorajar a continuarmos alcançando pessoas para Jesus, né? E Ele permite para capacitar a igreja a ultrapassar barreiras, né? Que impede as pessoas de se entregarem a Jesus, né? Mas o que eu acho espetacular aqui em Atos 2 é o seguinte, que quando os discípulos entenderam que eles seriam usados para testemunhar, isto é, para transformar o mundo ao seu redor,
esse foi o início de um programa de Deus de alcance mundial e que chegou a mim e a você. Porque eles entenderam, foram como um veículo que trouxe até nós Jesus e nos alcançou. Se eles tivessem saído, fossem embora, não teria chego esse programa até nós, né? Eu posso dizer também que Deus tem o seu jeito de alcançar de qualquer jeito. Mas porque eles entenderam, é que nós fomos alcançados. E o que é maravilhoso é que isso vai desembocar num dia glorioso, em que Jesus vai reunir todos nós, tanto do passado como do presente e do futuro, né, que se entregaram a Jesus. Isso faz parte de um programa que vai culminar com uma reunião maravilhosa com Jesus, né? Por isso que o título é Agora é a Nossa Vez. Eu e você temos que dar continuidade a esse programa de Deus, né? Deus quer usar a sua vida para transformar o mundo ao seu redor. Deus quer usar você para transformar o seu lar. Deus quer usar você para transformar o ambiente do seu trabalho. Deus quer usar você. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso, né? Mais do que essas experiências espetaculares, nós temos que entender que nós fazemos parte do plano de Deus de expansão do seu reino. Você faz parte disso. E por último, quero terminar com um apelo de Pedro, dos versículos 37 a 40. Um apelo de Pedro aos ouvintes, àqueles que estavam interessados em Jesus, né? E ele começa dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Eu estava lendo a semana passada um livro do Dr. Shedd. Ele faz uma análise dos avivamentos, começando lá em Atos e cita outros avivamentos. Mas a coisa impressionante é que esses avivamentos aconteceram com arrependimento do povo de Deus. Enquanto eu não me arrependo dos meus pecados, daquilo que amarra a minha vida, né? Aquilo que está atrapalhando a minha vida, os meus relacionamentos, eu tenho que reconhecer, eu tenho que arrepender e me voltar para Deus. Quem sabe Deus está chamando você para um arrependimento. Quem sabe Deus quer que você mude de atitude para com Ele, no seu relacionamento com Jesus. Quem sabe você precisa começar a andar em harmonia com Jesus e com os seus ensinamentos. Quem sabe você tem que romper com a sua incredulidade e se entregar com fé, de verdade, entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você precisa começar a seguir a sua palavra. Você quer mudar a vida da sua casa, no seu relacionamento, o seu relacionamento com os seus filhos? Você quer mudar o ambiente de trabalho, o seu ambiente? Você quer mudar a amizade, melhorar a amizade com seus amigos, com seus familiares? Arrependa-se. 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 Reconheça aquilo que está errado na sua vida pessoal. Reconheça. Reconheça o que está fazendo errado nos seus relacionamentos. Arrependa-se. Arrependa-se. Para Deus avivar a sua vida. Para Deus nos avivar a nossa igreja. E experimentarmos esse poder que é maravilhoso. Você quer avivamento para a sua vida?
Vamos orar?